Desafios para 2020. O tema da nossa mensagem de hoje é Desafios para 2020. Agora começou aqui. Queridos, todos nós sabemos que o final do ano é um período que a gente faz uma reflexão, pelo menos, né? É importante que a gente faça essa reflexão, esse balanço, essa avaliação de como foi o ano, né? Daquilo que nós fizemos de certo, aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que foi bem, aquilo que foi mal, aquilo onde nós crescemos, amadurecemos, evoluímos, melhoramos, ou que infelizmente pioramos, né? Pode acontecer também o que acontece, ou também analisar as situações que fugiram do nosso controle, coisas que aconteceram simplesmente na nossa vida, em que a gente não teve controle nenhum, a gente não teve responsabilidade direta nenhuma por alguns eventos, algumas situações ou circunstâncias que aconteceram na nossa vida, né? Mas é importante a gente chegar no final do ano e fazer esse balanço. E uma coisa que acredito ser importante é você fazer uma separação das áreas da sua vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é importante a gente separar as áreas da nossa vida. Ou seja, como está a minha vida profissional, como está a minha vida financeira, como está o meu casamento, como está a minha família, como está a vida dos meus filhos, né? Como estão os meus relacionamentos em geral, como está a minha vida emocional, a minha vida espiritual e principalmente a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Então fazer essa análise é extremamente importante, até para que você não fique frustrado ou decepcionado. Porque às vezes a gente tem a tendência de simplesmente, eu sempre falo isso também, de colocar tudo dentro de um liquidificador e falar, minha vida está assim, né? Às vezes a gente é até meio extremista, agressivo e fala, nossa, a minha vida está uma porcaria. Mas na realidade não, às vezes é uma área ou outra que está ruim e que se você analisar cada uma delas separadamente, você vai ver que não está tão ruim assim. Amém? Amém. É importante que você faça essa divisão e essa separação, e também para que você possa colocar nesse ano que se inicia a sua atenção e o seu foco em coisas que realmente são importantes, em coisas que realmente precisam de uma atenção especial. Amém? Agosto desse ano, queridos, eu fiz 44 anos. Não parece, eu sei. Num corpinho de 43,5, né? Eu fiz 44 anos. Mas devido a alguns acontecimentos durante os últimos 3 anos, eu percebi que eu comecei a enfrentar algumas crises existenciais tremendas. Coisas que eu achava que já tinha superado, que já tinha vencido, que não tinha mais nenhuma influência, nenhum poder sobre a minha vida, e de repente começa você pensar muito em certas coisas, aquilo começa a influenciar a sua vida de determinadas formas, de determinadas maneiras, e você vê o quanto que a gente, ao longo da nossa vida toda, a gente depende de Jesus Cristo. Amém. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque é muito fácil cair. Não pense se você estiver num momento bem bom da sua vida, espiritualmente falando, que você se sente forte, que você se sente próximo de Deus, não pense que você não precisa de Deus, porque você precisa muito dele. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? É porque eu preparei uma mensagem para mim, baseado nisso tudo. Mas eu acredito que à medida que eu for pregando aqui, à medida que eu for falando, eu não tenho dúvida no meu coração que Deus e o Espírito Santo dele vai ministrar profundamente no teu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. A minha mensagem, como eu disse, é uma mensagem temática. O nosso pastor,
me corrige se estiver errado, a maioria das pregações dele são mensagens textuais ou expositivas, não é verdade, pastor? Eu já tenho uma característica de pregação temática, então a gente vai passear, eu estou dizendo só isso, né? Porque a gente vai passear aqui pela Bíblia, tá bom? A gente vai ler vários textos bíblicos aqui. E eu até salvei os textos aqui para a gente também andar rápido, tá bom? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, a gente vai falar sobre desafios, de confrontos, de adversidades. Algo que exige de nós respostas. Exige de nós energia, esforço, motivação e atitude. Exige a nossa colaboração e a nossa participação. Ou seja, devemos fazer a nossa parte. A gente não pode, queridos, cruzar os nossos braços e, entre aspas, Deus está no controle, Ele está fazendo tudo e eu não assumo responsabilidade nenhuma e eu não faço absolutamente nada. Achando que Deus vai fazer tudo enquanto a gente está aqui só observando e olhando. Não é assim. Tem muita coisa na nossa vida que ela só vai mudar se você se esforçar, se você se empenhar, se você colocar energia nisso de verdade. Amém? Deus vai respeitar sempre, queridos, a tua vontade. E a primeira coisa que precisamos para esse ano, de novo aqui eu estou pregando para mim, e creio que vai ser bênção para você, mas a primeira coisa que eu senti no meu coração é que a gente precisa de coragem para vencer o medo e a ansiedade. Vencer o medo e a ansiedade. O que é medo? É um sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente. Isso aqui é interessante, queridos, porque muitas vezes nós enfrentamos situações reais, que são concretas na nossa vida, que realmente estão acontecendo. Então, por isso é comum a gente sentir, às vezes, preocupação, ansiedade, medo, né? A gente fica realmente ansioso com determinadas situações, mas o problema é quando a gente começa a sofrer antes por coisas que são aparentes, coisas que nós criamos, coisas que são ilusão e que porque dá um pequeno sinal de que alguma coisa vai dar errada ou de que alguma coisa está acontecendo, a gente começa a ficar extremamente ansioso, preocupado, apavorado com determinadas situações que nem chegaram ainda e que às vezes nem vão acontecer, que é o pior. A gente sofre por antecipação. Então, queridos, a gente precisa fazer esse discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é aparente. Amém? Amém. E é importante a gente saber que o medo, ele não é de total ruindade, não. Porque o medo benéfico, ou benéfico eu diria, né? Ele é importante que a gente tenha. Até porque se a gente estiver enfrentando uma situação de perigo, uma situação de adversidade, a gente possa tomar uma atitude, uma posição para se defender. Vou dar um exemplo, tá amarrado, né? Mas se isso aqui pega fogo, meu irmão, não fica esperando, é correr mesmo, não tem, né? Então, existe a parte do medo que ele nos beneficia, que ele nos abençoa, que foi colocado por Deus para nossa própria proteção e segurança. Mas o problema do medo é quando ele é ruim, quando ele é maléfico, ou seja, ele impede você de agir, ele impede você de se posicionar, ele te paralisa. E isso é extremamente perigoso, né, para nós. Então eu gostaria de falar de uma maneira mais abrangente sobre o medo, envolvendo, como eu disse, a preocupação, a apreensão, o temor, o pânico, a ansiedade exagerada. E olha só, queridos, um exemplo que eu queria dar para você é o exemplo de Josué. Imagine que Josué, ele teve que substituir Moisés. Olha que tarefinha fácil. Já pensou? Você que conhece a história de Moisés,
Sabe como esse homem foi usado por Deus de uma forma miraculosa, de uma forma tremenda, para libertar o povo do Egito, né? O que o homem fez em nome de Deus, coisas tremendas. E então lá em Deuteronômio 34, esse cara morre. E aí Deus chama Josué para assumir a liderança do povo. E olha só a responsa dele. Deuteronômio 34, de 10 a 12, diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então a gente percebe aqui que ele veio para substituir Moisés, né? Esse homem tremendo, extremamente usado por Deus. Então o próprio Deus teve que vir falar pessoalmente com Josué, para trabalhar no coração dele, na alma de Josué, para dizer para ele: não temas, tenha coragem, seja forte, porque eu sou contigo. Amém? E com a gente, queridos, não é nada diferente disso, não é verdade? Muitas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida de pavor e de desespero. Agora já passou, né? Eu ganhei um fôlego, né? Mas eu estava com uma corte aí marcada para novembro, que aquilo estava me angustiando. Não sei quantos lembram aqui do início do ano passado, né? Na virada do ano, eu pedi oração, fizemos a campanha dos 12 primeiros dias, lembra, pastor? Orando pelos meses do ano. E eu pensando em novembro, preciso orar e jejuar no dia 11 de janeiro, porque novembro está aí, né? Mas graças a Deus, jogaram lá para frente, Deus está no controle, né? E vamos ver o que acontece. Mas eu estou dizendo isso, queridos, porque quantas vezes a gente vive momentos de ansiedade e de insegurança na nossa vida, onde parece que o nosso chão sumiu. E agora, o que a gente vai fazer? Não é verdade? A gente vê também os discípulos em Mateus capítulo 14, eles estavam com medo, ondas e ventos fortes, e ainda vendo um vulto vindo na direção deles. Já pensou? Por cima do mar. E eles ficaram apavorados, gritando: meu Deus, é um fantasma! E o que é lindo é que Jesus olha para eles e diz: imediatamente, eu gosto muito disso. Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. E essa é a consciência que nós precisamos ter, que Jesus sempre está conosco. Amém. Amém. Queridos, eu sei que você já viveu situações que talvez você sentiu que parece que Deus está muito distante de você. Acho que é comum na nossa caminhada como cristão, às vezes, sentir assim. E eu guardei uma frase no meu coração que diz assim, que Deus, Ele pode até fechar os lábios, mas nunca os seus olhos e os seus ouvidos. Amém? Deus, Ele pode não estar falando com você, respondendo no momento em que você quer, ou agindo na hora e no momento que você quer. Mas Ele nunca deixa de te observar, de te ouvir o seu clamor e as suas orações. Pode ter certeza disso. Amém? A Bíblia diz que Ele é Emanuel, Deus conosco, onisciente, onipresente, onipotente, Jeová Shammah, que significa Deus presente sempre está. Olha só, Salmo 139, o salmista diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Nem que você queira fugir da presença de Deus, você consegue. Quanto mais achar que Ele te abandonou, quanto mais achar que Ele te esqueceu, quanto mais achar que Ele não está vendo a sua situação e o momento em que você está vivendo. Salmos 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. Bem presente na angústia. Amém?
Mateus 28:20 também diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? É para que a gente realmente tenha essa consciência, queridos. Você pode estar no momento pior da sua vida, mas nunca deixe esse pensamento de incredulidade entrar no teu coração, que ele te abandonou, que ele te esqueceu, ou que ele não está presente na sua vida. Amém. Isso é mentira do diabo. Amém. Aí você vê, queridos, ele tratando com Josué. Josué 1, do versículo 7 ao 9, diz assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. A palavra de Deus também diz, querido, que no amor não existe medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. Amém? Queridos, é essa certeza que a gente tem, que se nós estamos envolvidos na presença de Deus, no amor de Deus, o medo tem que sair das nossas vidas. Amém. Amém? E ele tem que sair. Ele tem que bater em retirada. Mateus 6, 25 também diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está dizendo aqui, queridos, que nós precisamos confiar nele em todo momento. Você não precisa temer. E em nome de Jesus, que essa coragem possa vir de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém. Para que você possa vencer todo medo, toda ansiedade, toda insegurança que por algum motivo venha bater a sua vida, em nome de Jesus. Amém. A segunda coisa, eu não sei se eu vou bater aqui com o que o pastor pregou no domingo, eu não estava aqui, eu só lembro dele citar um versículo, até que comentei com ele no final do culto. Eu estava dando aula para os jovens ali, mas a segunda coisa que eu gostaria de deixar para você nessa noite é que nós precisamos ter uma fé para viver acima das circunstâncias. Precisamos ter uma fé para viver acima das circunstâncias. Romanos 4, 17 a 21 diz assim: como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que não creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, escuta isso, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. É interessante, queridos, porque Abraão, ele creu contra a esperança. É estranha essa expressão, né? Como é que você vai crer contra aquilo que você espera? Mas na realidade é isso. Ele estava vendo a situação como impossível, como improvável, como algo que não tinha como acontecer. Mas mesmo assim ele continuou crendo e confiando em Deus. Amém? Amém. Contra aquilo que os olhos dele, ele via como algo impossível. Às vezes eu percebo, queridos, que, pelo menos na minha vida é assim, não sei se na tua, às vezes é muito fácil para nós acreditar em Jesus, acreditar no sacrifício da cruz do Calvário, acreditar que Ele nos ama, acreditar na vida eterna, acreditar que vamos ser salvos e vamos viver a eternidade com Deus. Às vezes é fácil, porque é algo que a gente já conquistou na nossa vida.
mas às vezes é extremamente difícil quando a gente observa alguma situação na nossa vida que aos nossos olhos estão muito difíceis ou até impossível. Como crer em Deus quando a gente olha e fala assim, cara, não tem jeito, não tem solução, como é que isso aqui vai dar certo? É onde que dá realmente o desespero em nós, e é quando nós precisamos realmente se apegar em Deus, confiar em Deus com todo o nosso coração, amém? Amém. Crer e acreditar e confiar em Deus a despeito da situação. Apesar de, quando tudo está dizendo que não, quando não vemos solução, quando tudo está contra nós, quando não vemos saída. Deus me deu uma frase há muitos anos, dizendo o seguinte, que da mesma forma que a graça de Deus, ela é incondicional para as nossas vidas, a nossa fé também precisa ser. Amém? Amém? Da mesma forma que a graça de Deus, ela é incondicional, a nossa fé também precisa ser. Amém? Amém. O profeta Abacuque expressa muito bem isso, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Quer uma expressão de fé maior do que essa? Maior do que essa, talvez, ou semelhante a essa, a gente vai ver na vida de Jó, quando ele, depois de ter perdido tudo, acontecido tudo que tinha lá por volta do capítulo 17, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim vai se levantar sobre a face da terra. Amém. É quando você está perdido, é quando você não vê solução, é quando você não vê da onde vai sair, e você mesmo assim consegue, com a pouca força que você tem, declarar a tua confiança em Deus. Deus, eu sei que está feia a situação, eu sei que está ruim, Senhor, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu sei que Tu és o Deus da minha salvação, eu sei que o Senhor não me abandona jamais, eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar sentindo, eu posso não estar ouvindo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Tantos outros textos, queridos, da palavra de Deus que nos ensina a respeito da importância da fé. 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só o que Judas escreveu no versículo 3, amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti, olha isso, obrigado a corresponder-me convosco, e exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos, isso aqui, sempre quando eu falo sobre fé, eu não tenho como deixar alguns versículos de fora, porque isso aqui fala muito comigo. Existem momentos, querido, que tudo à nossa volta está dizendo para a gente ser incrédulo, para a gente deixar de crer em Deus, para a gente olhar para Deus, assim como o salmista no Salmo 73, e olhar e dizer assim, não está valendo a pena, não compensa, em vão eu estou guardando os meus pés na santidade, não adianta. Mas, queridos, a palavra de Deus nos ensina até a guerrear e batalhar pela nossa fé. A gente precisa se levantar e falar assim, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Eu não aceito sua influência, eu não aceito nada de ti aqui na minha vida, na minha casa e na minha família. Aqui Deus é que manda, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha Jesus dizendo, querido, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, ou para colocar vocês à prova. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Olha que coisa tremenda. Eu sempre falo também, queridos, que Jesus poderia muito bem ter simplesmente repreendido Satanás. Ter dito assim, não, a palavra diz o seguinte, eis que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca, bate em retirada em meu nome. Jesus podia ter falado, sai, eu te expulso, eu te ordeno, sai agora. Mas não, Jesus faz uma oração e pede ao Pai
para que a fé dos discípulos não enfraquecesse, não desfalecesse, porque ele entendia que uma pessoa que está com a sua fé em dia, firme em Deus, confiante em Deus, ela pode vencer qualquer situação. Amém. Na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. A definição de fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6 de Hebreus, capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Olha só essa aqui. Lucas, capítulo 17, 4 e 5. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Não é errado, não é pecado você sentir que a sua fé está pequena ou está fraca, querido. E orar a Deus clamando e suplicando: Senhor, eu não estou dando conta de vencer essa situação aqui. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aqui é interessante que ele está falando um contexto de perdão. Você quer ver coisa que a gente precisa mais de fé? É para perdoar os outros, não é verdade? Aqui está falando, olha, se ele voltar e te pedir perdão, vai e perdoe. E eles falam assim: o senhor vai ter que aumentar a nossa fé, porque aí é osso, viu? Não está pedindo demais. Uma terceira coisa, eu tenho até 11h20, não é isso, chefinha? Vou correr aqui, tá? Tem mais tópicos aqui, não vou falar quantos. Quando chegar perto eu paro. Em terceiro lugar, queridos, eu acredito que nós precisamos para esse ano a adoração que produza uma intimidade profunda. Amém. A adoração que produza uma intimidade profunda com Deus. A gente acabou de ler que Abraão, ele se fortaleceu em Deus dando glórias. Amém? A gente precisa estar ruim, vou dar glória. Tá? Não está dando certo, vou dar glória. Amém. Isso aí não é negar a realidade, não, querido. É expressão e declaração da tua fé. Não é ser louco, não. E falar assim: não, em nome de Jesus vai dar certo, Deus vai abençoar. Não é pensamento positivo, não. Você está expressando a sua fé e a sua confiança em Deus. Amém. Eu nunca esqueço da Cindy Jacobs, eu não sei quem conhece o ministério dela. E ela disse uma coisa num livro, eu não lembro qual, não sei se é Possuindo as Portas, não sei do que lá, do inferno, é isso? E ela diz o seguinte, que quando nós adoramos a Deus, a gente acha que a gente está prestando um serviço somente a Deus, mas na realidade, nós que somos beneficiados por isso. Verdade. Porque quando nós adoramos a Deus e falamos assim: o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande, o Senhor pode fazer tudo. Você está declarando aquilo que Deus pode fazer na tua vida. É expressão de fé, é expressão de confiança no seu coração em Deus, queridos. Amém? Olha só, João capítulo 4, Jesus disse: e o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Amém? Atos capítulo 16, Paulo e Silas estavam no cárcere interior, queridos. Depois de terem pregado o evangelho, terem sido despidos em praça pública, terem apanhado, sido açoitados. E a Bíblia diz que lá pela meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E o que aconteceu? Deus, de uma forma sobrenatural, manda um terremoto sobre aquele lugar. Deus não te esquece, queridos. Deus, ele não consegue rejeitar um louvor e uma adoração sincera. A Bíblia diz no Salmo 51 que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Amém? Eu não sei quantos de vocês começam a adorar. Eu já tive inúmeras experiências como essa, de no carro ou em outros lugares começar a adorar a Deus, começar a cantar. Daqui a pouco eu estou em prantos, desesperado, porque é uma forma de você se aproximar de Deus, é uma forma de você ficar mais sensível, é uma forma que Deus tem para se aproximar e ministrar no teu coração. Amém? Outra coisa, queridos, que você precisa, eu vou pular essa aqui,
A gente vai lá para... Quero ler aqui com você, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, eu acho que um dos textos que mais tem a ver com o final de ano é esse aqui. Esquecer das coisas que para trás estão ficando e prosseguir para o alvo. Amém? Então a outra coisa aqui que a gente precisa, querido, é esquecer das coisas que para trás ficam. E quando eu digo para trás, não são só as coisas que aconteceram aqui no mês de dezembro, no mês de janeiro, ou talvez na sua vida ainda você está sendo extremamente influenciado de uma forma negativa por coisas que aconteceram no seu passado. E quando eu falo aqui, queridos, no esquecer, não é no sentido literal, porque ninguém, como é que fala? Dá uma amnésia, né? Deus não faz isso com ninguém. Mas é esquecer no aspecto de deixar para trás, de superar, de colocar um ponto final, de perdoar, de não permitir que aquilo tenha uma influência negativa sobre a sua vida. Então o que aconteceu? Deixa eu te perguntar isso. O que aconteceu nesse ano, ou talvez no teu passado, que você fala assim: se eu pudesse, Jesus, eu eliminava isso por completo da minha vida. Eu apagava isso da minha vida. Eu deletava isso da minha vida. Como eu disse, Deus não vai te aplicar uma amnésia. Não vai. Mas Ele pode restaurar o que foi feito aí. Amém. O que causou na sua vida, em nome de Jesus. Filipenses 4:8 fala para nós, queridos, pensar em coisas boas. A gente, quando está vagando nos nossos pensamentos, pensando em coisas ruins, lembra disso aqui, queridos. Filipenses 4:8 fala que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é irrepreensível, nisso pensai, pense em coisas boas. Amém? Lamentações de Jeremias, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que produz em mim esperança. Em sexto lugar aqui, avançar e prosseguir, queridos, para aquelas que estão diante de nós. Exige de nós determinação, perseverança e uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, né? E palavra que é um pouco na moda, eu vou usar: resiliência. Que significa, olha só que interessante a definição: a capacidade de reagir a trauma ou dificuldade sem perda do equilíbrio emocional. A capacidade de defesa, a recuperação perante fatores ou condições adversas. Resiliências. Hebreus 10:35 diz assim: não abandonem, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Continue avançando, queridos. Continue prosseguindo. A gente está numa jornada. A gente não chegou na final ainda. A nossa vida não é São Silvestre que tem um final, não. A gente está caminhando. Se você está aqui hoje, é porque ainda não acabou. Amém. Amém? Amém. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Em último, eu teria mais algumas aqui, mas em último eu quero encerrar com essa. Uma das coisas, queridos, se a gente quer realmente vencer os desafios de 2020, essa aqui o pastor pediu para eu não fazer, mas estou aqui é só um toque. Puxar a orelha, o pastor falou: não, você... Mas é característica
E como eu disse, eu estou pregando para mim, então se não for para você, glória a Deus. Abandone as desculpas e o conformismo. Queridos, eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, mas você sabe que o quanto e isso faz a diferença na nossa vida. A gente praticamente vive de uma maneira e tantas outras coisas acontecem na nossa vida porque a gente simplesmente não muda. Porque simplesmente a gente se acomoda e fica muito cômodo com a situação. Albert Einstein, ele diz o seguinte, que insanidade ou estupidez é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Verdade. Esse é o maior princípio, né? É bíblico. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Não é assim? Então é assim. Se você plantar arroz, vai colher arroz, meu irmão. Se plantar feijão, é feijão. Não tem como fazer vice-versa. Amém? Então a gente precisa abandonar as desculpas. A gente vai lá na origem do homem, em Gênesis capítulo 3, e já começa a bagunça. Quando Deus pergunta o que aconteceu, por que vocês comeram fruto? Aí vocês lembram? Abraão fala, não, foi a esposa, a mulher que tu me deste. Adão. Oh, perdão. Adão. A mulher. É a mulher. O que eu falei? Abraão. Adão, aí Gênesis também, né? E logo em seguida, Deus pergunta para Eva e ela responde, foi a serpente. Porque na grande maioria das vezes a gente prefere utilizar uma muleta, uma desculpa. Ah, não, é por causa de. Eu não faço porque é assim mesmo. É porque eu não consigo, eu não dou conta. Né? E a gente coloca um monte de desculpa, a gente coloca um monte de argumento para que a gente não faça o que precisa ser feito. Ou senão, a gente começa a empurrar com a barriga. Depois eu faço. Né? Aí todo mundo começa o ano de novo. Vamos lá. Esse ano vou perder 20 pounds, 30 pounds, 50 pounds. É uma maravilha todo ano. Chega no final do ano, é só pegar o envelope, ler e colocar de novo. E vamos mais um ano. E vamos, ano que vem eu faço. Não é assim? Então, queridos, a gente precisa, se a gente quer vencer os desafios da nossa vida, abandonar todas as desculpas, as justificativas e o conformismo. Amém? E eu queria chamar o nosso pastor aqui, ele vai orar por nós e vai dar continuidade aqui no culto. Como eu disse, temos ainda muita coisa aqui acontecendo. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.